Mas em 1971 aconteceu um evento extremo, né, que foi o seguinte: o Nixon, que era o presidente americano na época, ele simplesmente foi para a televisão e acabou com a conversibilidade do dólar em ouro. Porque como é que funcionava na época? Falando de uma forma bem resumida, né? O dólar ele tinha conversibilidade em ouro e as outras moedas tinham paridade no dólar, né? Então, o dólar tinha lá uma paridade de 35 dólares por onça Troy, de forma que outros governos, outros bancos centrais poderiam trocar dólares que eles tinham por ouro e tudo mais, poderiam compensar os dólares que eles tinham no seu balanço e trocar por ouro junto ao Banco Central americano. Mas em 71, Nixon foi para a televisão e falou: olha, a partir de agora a gente não vai mais converter dólar em ouro, beleza? Fechado? É isso aí, um abraço. Então, isso foi uma espécie de calote que os Estados Unidos deram, porque eles fizeram isso justamente porque eles não tinham mais ouro suficiente para honrar um aumento de solicitações de conversibilidade, de conversão, que vinham acontecendo ao longo dos anos, logo antes da década de 70, do início da década de 70. E aí, quando os Estados Unidos acabaram com a conversibilidade do dólar em ouro, isso aumentou, isso deu mais poder ainda para os bancos centrais, para o Banco Central americano e para qualquer outro banco central ao redor do mundo, de imprimir dinheiro assim que ele quisesse. Então, esse problema, esse efeito que eu mostrei aqui da inflação causando desigualdade, aumentou drasticamente a partir de 1971. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui qual foi o efeito, qual foi o resultado disso nos últimos 50 anos. Dá uma olhada nisso aqui, tá? Esse aqui é a variação da dívida pública americana, variação em milhões de dólares de um ano para o outro. Você vê que a dívida pública era mais ou menos estável e a partir de aqui foi em 1971, a partir de 71 começou a ter variações positivas, ou seja, crescimento, aumento da dívida pública, cada vez maior, tá? Só que próximo dos anos 2000 que teve um ano de queda, mas a maioria do período aqui nos últimos 50 anos foi de expansão da dívida pública. E lembra que a expansão da dívida pública anda junto com a expansão da oferta monetária, com a expansão da criação de dinheiro novo, ou seja, o Banco Central cria dinheiro novo e, no final das contas, ele acaba comprando também essa dívida pública que é criada pelo Tesouro Nacional, pelo Treasury, lá no caso americano, né? Então, o governo ele emite dívida e vende essa dívida, no final das contas, para o sistema bancário e, no final das contas, para o Banco Central. Então, isso aqui é justamente uma prova de que a oferta monetária aumentou drasticamente a partir de 71. E aí, dá uma olhada nisso aqui. Isso aqui seria o IPCA americano, né? Consumer Price Index, o índice de preços ao consumidor. Ele era estável aqui, pegando, cara, desde o final ali do século XVIII, né? Era praticamente estável, tinha períodos de guerra aqui que aumentava, enfim, períodos que aumentava e reduzia, né, o índice de preços. E aí, olha só o que aconteceu a partir de 1971. Aumentou drasticamente, tá? Drasticamente o índice de inflação. Isso aqui mostra, isso é uma prova cabal do efeito do fim do lastro das moedas, né? Do monopólio dos bancos centrais sobre a moeda, do poder quase que divino que eles passaram a ter de imprimir dinheiro do nada. O próximo gráfico aqui, esse gráfico aqui é interessante também, mostra o efeito da desigualdade, né? As linhas azul e amarela aqui mostram o preço médio das casas em Nova York, a linha azul, e amarela em Boston, né? E as linhas preta e vermelha, o preço, a renda média das famílias em Nova York e em Boston. E você vê que aqui, 71, eles vinham meio que juntos aqui, tudo bem que não tem um histórico do passado aqui, mas eles vinham meio que juntos, a partir de 71 descolou. O preço dos imóveis subiu drasticamente e a renda das famílias permaneceu igual. Por que o que acontece? Por que o preço dos imóveis, você fala assim, Guilherme, mas imóvel não é um consumo comum, assim, é um ativo, né, é um bem. Mas o que acontece é o seguinte, a inflação ela não é simplesmente o aumento de preços dos produtos. A inflação é simplesmente o ato de expandir a oferta monetária, de inflar a base monetária, de criar mais dinheiro
além do dinheiro que já existe. Isso é inflação. O que a inflação causa, essa é a definição original de inflação, tá? O que a inflação causa é aumento de preços ao consumidor, que ela pode causar duas coisas: aumento de preço ao consumidor e aumento de preço de ativos, tá? Pode causar essas duas coisas. O que aconteceu, por exemplo, desde 2008 até hoje, que as pessoas falaram, viu, depois da crise de 2008, os bancos centrais expandiram barbaramente a oferta monetária, fizeram várias rodadas de afrouxamento quantitativo, né, o tal do quantitative easing, etc. E isso não causou inflação. Mas, cara, dá uma olhada na bolha de ativos que isso causou ao redor do mundo inteiro, que permanece até hoje, né? Várias bolhas de ativos ao redor do mundo. Então, a inflação é nada mais do que a expansão da oferta monetária. O aumento de preços de ativos e aumento do preço ao consumidor é simplesmente uma consequência da inflação. A gente pode chamar isso de inflação de ativos ou inflação de preços, tá? Então, justamente por conta disso, por conta dessa expansão da oferta monetária, o preço dos imóveis subiu, enquanto que a renda das famílias permaneceu quase que estável, subiu muito pouco aqui. Não é quase estável, mas vamos pegar aqui, por exemplo, Nova York, vermelho, subiu cerca de 50%, enquanto o preço dos imóveis subiu quase 200%, talvez seja 190% aqui. Isso aqui é também ligado ao mercado imobiliário, o médio de preços de casas que foram vendidas nos Estados Unidos, dividido pelo salário médio. Tá? O salário médio medido aqui por horas, quantas pessoas ganham por hora nos Estados Unidos. E você vê que também estava num patamar muito baixo ali e só subiu. Tiveram quedas, aí aqui foi a crise de 2008, uma crise que impactou diretamente o mercado imobiliário. Então aqui, obviamente, teve uma queda drástica no preço dos imóveis nos Estados Unidos. Quem lembra sabe disso, que até teve uma notícia na época que os imóveis em São Paulo, até em alguns lugares do Rio de Janeiro, estavam mais caros do que o metro quadrado, né, mais caro do que em Nova York, por exemplo, aqui no ápice da crise. Mas ao longo do tempo, ao longo prazo, só sobe essa relação. Preços dos imóveis com relação à renda das famílias, né, ao salário médio, aqui no caso. Esse gráfico aqui também é bem representativo, né? Ele mede aqui a produtividade da economia, que é essa linha mais amarelada, e aqui compensations, a gente pode traduzir aqui como renda do trabalhador, né? Inclui salários e benefícios por produção e trabalhadores que não são de níveis de supervisão. Enfim, uma medida de renda, tá? De renda de trabalhadores. Então vocês veem que ao longo do tempo aqui, de 48, que é o histórico desse gráfico aqui, até 71, a renda dos trabalhadores acompanhava a produtividade, o crescimento da produtividade da economia. E isso basicamente previsto pela teoria econômica, né? Quanto mais produtiva for uma determinada economia, maior é a renda dos trabalhadores nessa economia. Tá? Só que, a partir de 71, houve esse descolamento. Aqui também mostra mais ou menos a mesma coisa, né? Eu vou pegar aqui, aqui está medido pelo PIB, não pela produtividade, mas o GDP aqui é o PIB per capita crescendo, enquanto o salário médio real aqui, tem várias medidas de renda e salário. Vamos pegar aqui esse salário médio real, também tudo descolou aqui a partir de 71. Né? Um outro exemplo aqui é a renda dos 1% mais ricos comparado com a renda dos 90% mais pobres. Então, lá desde o início do século, a renda dos 90% mais pobres vinha crescendo uma velocidade alta, enquanto que a renda dos 1% mais ricos estavam praticamente estável, crescia, caía, mais ou menos estável. A partir de 71, a coisa se inverteu. A renda dos 90% mais pobres praticamente estagnou, até agora, está pegando aqui um pouco depois de 2010, e a renda dos 1% mais ricos começou a acelerar justamente a partir de 71. Lembra lá do efeito Cantillon, né? Aqui mais um exemplo relacionado à inflação de ativos, né? Isso aqui é a medida do salário, horas trabalhadas para comprar o S&P 500, que é o índice da Bolsa Americana. Ou seja, horas trabalhadas, quantas horas trabalhadas uma pessoa precisa para poder comprar o S&P 500. Então, isso aqui oscilava
numa média de 30,9 horas trabalhadas. Então, se a gente considerar que uma pessoa trabalha 8 horas por dia, aproximadamente, então isso aqui dá mais ou menos, vamos botar ali uns 4 dias, né? Por aí, 4 dias de horas trabalhadas. Então, ou seja, a pessoa precisaria trabalhar 4 dias para poder comprar o índice do S&P 500. Aqui foi 71, a partir disso, explodiu. Agora está em torno de 120 horas trabalhadas, aqui atualizado até 2020, próximo de 120 horas trabalhadas para poder comprar o S&P. Um sinal de bolha, né? Inflação de ativos. Percentual de poupança dividido pela renda nacional. As pessoas tinham uma poupança muito maior, elas costumavam poupar muito mais em relação à sua renda e agora poupam muito menos. Ou seja, elas estão consumindo muito mais da sua renda, porque os preços subiram, né? E elas estão ganhando menos, então elas poupam muito menos hoje em dia.